Pessoal, para começar o nosso tema de hoje, comigo na parte prática, eu queria trazer uma frase muito bacana, que é do Obama. Todos conhecem o Barack Obama, certo? Todo mundo sabe quem é o Barack Obama, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, e ele sempre se destacou muito por ser um comunicador. Dizem, inclusive, foi isso que levou ele até a presidência, foi essa flexibilidade, além das ideias que ele tinha, mas essa facilidade de se comunicar bem, essa flexibilidade de atingir com a sua mensagem a todos os públicos. E essa frase que ele traz é muito importante, eu gosto bastante, que ele fala exatamente sobre a parte de engajamento. Como que a comunicação vai ajudar você a engajar as pessoas. Se você se comunica com as pessoas certas de uma maneira clara e poderosa, elas se sentirão animadas e inspiradas a agir por conta própria. Como que soa essa frase para vocês? Vocês já precisaram engajar algumas pessoas somente com o poder da sua comunicação e infelizmente não tiveram o resultado esperado? Vou trazer um exemplo mais palpável. Você quer escolher o lugar onde você vai comer com o seu digníssimo, com a sua digníssima, e você não consegue convencer ele a comer sushi. Não é triste? Não acontece na vida real? Você simplesmente quer convencer uma pessoa a comer sushi com você e essa pessoa não compra a sua ideia. Mas então a gente precisa dessa comunicação, a gente precisa dessas palavras para que as pessoas possam realmente comprar nossas ideias. E o nosso objetivo aqui hoje, um deles, na verdade, é justamente ajudar vocês para que vocês consigam ser vendedores de ideias. Vendedores e vendedoras das suas próprias ideias, do que vocês querem passar. Não adianta nada você ter um ótimo plano, você ter uma ideia maravilhosa, se você não consegue passar ela à frente. Se você não consegue fazer com que as pessoas compreendam o que você quer passar para elas. Vamos então, agora, respirar fundo, ó. Como a Beatriz falou, esticar as costas, relaxar. Entender que neste momento aqui estamos treinando e aprendendo. E por que que isso é importante? Vou trazer aqui 4 exemplos para vocês de algumas pessoas e personalidades que são muito famosas pela sua comunicação. E depois disso nós realmente vamos entrar na nossa prática conjunta, tá bom? Primeiro então, Nelson Mandela, um dos truques que ele mais utilizava e que a Beatriz comentou muito bem aqui é justamente a pausa. A pausa, ela funciona para você trazer o seu público para um momento de reflexão. Existem situações em que você precisa fazer uma pausa porque você realmente esqueceu uma palavra, precisa relembrar algo e precisa camuflar essa situação. E isso é uma técnica. E existem situações em que você precisa fazer uma pausa para você incentivar a reflexão do seu público. Quando você passa uma mensagem mais profunda, quando você passa uma informação que precisa ali de uma digestão, de um processamento mental para que essa pessoa compreenda. Vocês já tiveram conversas com pessoas que são muito aceleradas, pessoas que elas falam, e você fica com vontade de falar assim, para, respira. Eu não tô te entendendo, você não consegue acompanhar aquela pessoa? Você já teve essa situação? Então você precisa, às vezes, para passar uma mensagem melhor, você precisa respirar, você precisa se preparar e você precisa dar essas pausas reflexivas. Então essa é uma dica que o Nelson Mandela traz para nós, que é muito boa. Use essas pausas a seu favor. Quando você usa um discurso, quando você está fazendo um discurso, principalmente quando você precisa engajar as pessoas, você pode utilizar esses momentos para que você traga elas para a sua ideia. E isso nos dias de hoje é cada vez melhor, mais necessário. Por quê? Porque eventualmente você está fazendo uma apresentação, como eu estou fazendo uma apresentação para vocês aqui, e a pessoa está fazendo uma outra coisa, ou ela está numa situação paralela, ou ela até mesmo toca um telefone, ela precisa atender, responder uma mensagem rápida. Isso é muito comum no mundo digital. Mas aí o que nós precisamos fazer? Dar essas pausas para garantir que a nossa audiência consiga retomar conosco e compreender o que nós estamos falando. Senão vira apenas uma chuva de informações. Tá? Esse é o primeiro ponto. E como eu disse, uma outra estratégia que também é muito utilizada é, em vez de você ficar pedindo desculpas, vocês já viram isso também? Uma pessoa que ela está falando com você e toda hora, desculpa, onde é que eu estava? Não, desculpa, como que eu falo isso para vocês? Como é que é a palavra? Não façam isso. Você pode utilizar de uma pausa tranquila, você pode simplesmente respirar fundo
e lembrar a palavra para você falar. Não é nenhum problema isso também. Então a gente vai começar a trabalhar isso e tratar isso com vocês durante as atividades práticas. Segundo exemplo que eu gosto de trazer, o próprio Obama, como eu falei, ele utilizava muito a ênfase. Então, quando você vê um discurso do Obama, você vê uma entrevista dele, você vai perceber que ele vai utilizar muitas ênfases para ressaltar algumas palavras-chave. Então, quando ele fala da história dele, quando ele traz um momento pessoal da vida dele, quando ele conta da infância dele, ele utiliza muito a ênfase em algumas palavras. Então, ele fala, por exemplo, da infância, como era mais pobre, como ele vivia numa comunidade que precisava de mais alimento, que não tinha escola, ou quando ele conta de alguns lugares que ele visitou, onde as pessoas não tinham ali um saneamento básico. Então ele sabe utilizar as ênfases, sabe utilizar muito bem essa voz dele, esse modelo de fala, para que ele possa modular as palavras corretas. E isso também se trata no corpo. Perceba que eu trouxe uma foto aqui que ele está com o dedo assim em riste, que é justamente também uma forma de você enfatizar. Eu aqui, como falo com vocês, eu estou projetando o meu corpo, a Beatriz falou muito sobre isso também, quando eu quero dar uma ênfase. Então a ênfase ela se dá tanto pelas palavras que você escolhe. Eu posso dar uma ênfase abaixando o meu tom de voz. Pessoal, é muito importante que vocês prestem atenção no que eu estou falando agora, porque essa dica pode mudar a forma como vocês se expressam durante as suas apresentações. Então isso é uma forma também de eu modular a minha voz. Eu dilato a palavra no tempo, então eu falo mais lentamente, ou eu utilizo o meu corpo projetando ele para frente, ou trazendo, ou expandindo os meus movimentos. Isso tudo são ênfases, tanto corporais, quanto na tonalidade da minha voz. E existem também ênfases que elas são mais ríspidas. Então, por exemplo, eu quero falar com vocês, presta atenção que eu vou falar um negócio muito importante. Isso é uma ênfase corporal. Eu consigo utilizar isso para chamar a atenção de vocês e trazer vocês para cá novamente. Óbvio, não vou ficar batendo palma, gritando, nem vou ficar toda hora baixando meu tom de voz, senão acaba me tornando monótono. Mas eu preciso saber, como a Beatriz falou, afinar o meu instrumento. E essa é a última vez que eu falo como a Beatriz falou, porque eu já percebi que eu criei um vício de linguagem. O nosso terceiro exemplo, o Martin Luther King, ele utilizava muito da repetição. Então a gente consegue perceber em vários exemplos, em vários discursos dele, que assim como o Obama utiliza a frase eu acredito, geralmente para começar os seus discursos, o Martin Luther King tem o famoso eu tenho um sonho. Então ele geralmente olha, só de falar, já arrepiei. Então quando você vê um discurso do Martin Luther King, você vê ele começando, você vai falar, eu tenho um sonho. E isso é muito importante. Porque não só ele cria, de certa forma, um bordão para ele, como também ele conecta a pessoa emocionalmente com o discurso dele. Então isso é muito importante. Isso é muito utilizado geralmente na política, nesses oradores que vão querer vender um projeto, alguma coisa, justamente por quê? Porque ele está vendendo algo à frente. Melhores oradores, vocês vão perceber que eles utilizam muito disso. Eu tenho um sonho onde eu vou criar um hospital. Eu imagino, quando eu passo na frente de tal bairro, ter mais uma escola. Então ele sempre tenta te conectar para o futuro, te conectar para um lugar onde você emocionalmente vai se encontrar com ele. Então isso também é uma forma de você vender uma ideia. Na parte comercial, principalmente. Quando a gente fala de argumentos comerciais, eu geralmente não vou vender para o cliente algo do agora. Eu vou vender um sonho. É justamente a vitrine de roupas. Quando você passa no vitrine de roupas, você percebe que geralmente os displays estão organizados de uma forma que te projete num sonho, te projete numa situação. Você passa em frente lá de uma loja Renner, você vai ver que tem um homem bem vestido, geralmente um manequim feminino e uma criança, por exemplo. Você fala, poxa, uma família. Então você já quer comprar o conjunto. Quando você passa em frente a algumas lojas que tem um estilo, elas vendem o que a gente chama de estilo de vida e não apenas uma roupa, então você vê que o fundo da loja, toda a arquitetura, todo o design, todos os enfeites utilizados são para te conectar com aquela experiência. Então você pega uma loja, por exemplo, lá
que é australiana, então ela vende aqueles elementos australianos. Então você entra lá, tem uma bota de você fazer trilha, de andar em dunas, aí todas as paisagens da parede são dunas, aí tem um pouco ali de animais silvestres da África, da Austrália, e você começa a olhar e fala, nossa, cara, parece que eu estou realmente me conectando com esse ambiente. Mas no fim do dia você só comprou uma calça verde militar. A verdade é essa. Mas aquele ambiente, aquele discurso todo, desde o vendedor até a comunicação visual da loja, te fez se conectar com aquele sonho. Steve Jobs é um mestre nisso. Desde quando ele lançou o iPhone, as pessoas falavam muito disso, mas para que eu vou comprar um celular que não tem botões? Você imagina hoje um celular com botões? Ninguém mais utiliza isso, não faz nem sentido. Você passa até vergonha se você puxar um celular e tiver botão nele. As pessoas vão ficar olhando pra você como se você for de outro planeta. Mas na época que o Steve Jobs lançou, ele teve essa ideia, ele quis mudar, ele era uma pessoa muito criativa, mas na apresentação ele precisou vender isso para as pessoas. E quem já assistiu a apresentação original do iPhone, lá de 2006, percebe que inclusive aconteceram alguns pontos que ele soube contornar ao vivo, justamente para garantir que as pessoas acreditassem naquele sonho, em tudo aquilo que elas poderiam fazer com aquele aparelho. E uma das técnicas que ele utilizava é justamente o ensaio. Então, quem estava próximo a ele, na própria biografia, no filme, eles salientam muito essa parte, que ele chegava a ficar 8 horas ali se preparando. O Mindfulness, que alguns de vocês conhecem, a gente pode falar um pouco mais sobre isso também, é uma técnica que ele sempre utilizava. Então, no documentário dele, um dos que existem, que eu assisti, eles falam que 15 minutos antes, 20 minutos antes, se você fosse procurar o Steve Jobs, ele ia estar sentado atrás do palco, meditando, fazendo uma sessão de Mindfulness. Justamente para quê? Para limpar a mente dele, para se preparar para esse momento. E isso é muito importante para vocês também. Então, além do ensaio de qualquer apresentação, é também se preparar. Não entrar de sopetão. Ah, tem que apresentar agora, meu Deus, pega aqui, liga o computador. Não. Respira, entende, se conecta com o tema, memoriza de novo quais são as palavras, elementos. Eu gosto muito de uma técnica que é você se conectar com o objetivo. Então, sempre que eu tenho uma reunião, o que eu faço? Eu preparo aquela reunião, preparo a minha apresentação que eu vou falar, mas eu sempre, antes de entrar, eu me conecto com o objetivo. Qual que é o objetivo desta reunião? O que eu entendo como sendo um ganho ao final deste evento? Ah, o meu objetivo aqui com vocês hoje é garantir que vocês saiam oradores melhores, que vocês tenham técnicas mais aperfeiçoadas para que vocês possam se destacar, comunicação escrita e oral. Então, bacana, então eu quero que vocês façam isso. Esse é o meu objetivo, eu conectei com isso quando eu entrei aqui. Então eu vou bater em cima desse tema e continuar vendendo essa ideia para que vocês possam chegar ao final junto comigo nesse mesmo objetivo. Hora do show. O que nós vamos fazer agora? Eu quero dar um exemplo para vocês de como nós podemos lidar com um discurso, de como nós poderíamos dar as ênfases corretas em um discurso, e aí eu vou liberar vocês para fazer um exercício. Por quê? Porque quando vocês retornarem, nós vamos precisar realmente pontuar alguns detalhes. Não faz sentido eu ficar aqui falando sobre como é falar. Não faz sentido. Concorda? É um curso de oratória, vocês vão orar. É o básico, né? Job to be done. Eu tenho 10 discursos aqui, 10 pequenos discursos. Eu vou escolher um para mostrar para vocês. Vou pegar uma aqui aleatória. Essa primeira aqui. O caminho até o sucesso nunca é linear. Vai ter momentos em que você vai cair, em que vai parecer que o esforço não vale a pena, mas é exatamente nesses momentos que o caráter se forma. O que realmente importa não é quantas vezes você cai, mas sim quantas vezes você se levanta. Continuar avançando, apesar das dificuldades, é o que nos define. Legal. Fiz uma leitura deste texto. Agora eu vou fazer um discurso, eu vou adaptar esse texto para que eles tenham um pouco mais, como já foi dito aqui, um pouco mais de vida, um pouco mais de ênfase. Afinal de contas, é um texto do Barack Obama. Não faz sentido eu ler ele simplesmente de ponta a ponta. Então, vou incorporar aqui, vamos fingir que eu sou Barack Obama, tá bom? E vamos tentar reler esse texto de uma forma diferente. Vamos lá. O caminho até o sucesso nunca é linear. Vai ter momentos em que você vai cair, em que vai parecer que o esforço não vale a pena,
mas é exatamente nesses momentos que o caráter se forma. O que realmente importa não é quantas vezes você cai, mas sim quantas vezes você se levanta. Continuar avançando, apesar das dificuldades, é o que nos define. Perceberam a diferença? E se eu ler uma terceira vez eu consigo melhorar, uma quarta vez eu consigo melhorar, uma quinta vez eu consigo melhorar. Então a ideia aqui é o quê? É que vocês façam esse mesmo exercício. Full time. Então prestem muita atenção, porque a partir de agora vocês estão no palco, tá bom? Então nossa atividade é muito simples. Vocês farão um discurso. Com base nessas frases pequenas que eu dei para vocês, vocês podem remodelá-las ou vocês podem lê-las, se vocês realmente entenderem que neste momento faz mais sentido você ler e caprichar bem na ênfase, caprichar na forma de falar, na tonalidade, caprichar nas pausas. Utilize então o discurso, que nós já demos para vocês como base.